Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Estamos hoje finalizando, como sempre digo, unicamente pela graça e misericórdia, o capítulo 37. Finalizando no sentido de eh, examinar os parágrafos, né? Porque a gente ainda tem a parte do resumão e tem a parte das perguntas e respostas. Mas hoje a gente vai encerrar a parte de examinar os parágrafos e vou dizer para vocês. Sei que eu já falei isso de outros capítulos, mas esse que capítulo é esse? Muito necessário, muito forte, muito revelador e principalmente, como eu falei, se eu não me engano, lá no início, na introdução, aonde quem não conhece, né, os escritos de Ellen White que fala que ela quis tomar o que a igreja diz que ela está em primeiro lugar antes da Bíblia, etc. Esse capítulo mostra exatamente o direcionamento dos escritos para a fonte de toda a verdade que é a Bíblia. Até o capítulo, né, fala sobre isso. Ou até o nome do capítulo fala sobre isso. Nossa única salvaguarda, que é exatamente conhecer a verdade do jeito que ela é, sabe? Aceitar, viver e não ficar inventando coisas que foi, que deixou de ser, não. É ler do jeito que está. Ela se revela para a gente e transforma a nossa vida, se permitir. Então, esse capítulo foi muito forte, realmente muito necessário dentro desse contexto final desse mundo que nós estamos vivendo. Ou seja, se você tiver firmado na Bíblia, na verdade, conhecendo e obedecendo, ou seja, vivendo a vontade do Eterno, assim seremos transformados e estaremos sendo preparados para o final. Ok? Então, sejam bem-vindos. Vamos orar para a gente dar continuidade, desta vez a partir do parágrafo 21. A partir do parágrafo 21. Oremos. Santo e eterno, maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, grande soberano do universo. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de graça, de misericórdia que está sendo concedida a cada um de nós. A oportunidade de buscarmos conhecer a tua vontade, buscarmos poder e força para viver a tua vontade. E assim, no caminho estreito, estarmos sendo preparados para o selamento final. Vamos ver pontos importantes, mais pontos importantes desse capítulo. Por favor, abre nossos olhos, abre nossa mente, para que possamos ver, ler, aceitar, viver, porque assim estaremos blindados contra o erro e contra o engano final. Nos ajuda. Pedimos a Ti porque só temos a Ti como nosso único e verdadeiro Deus, Criador, mantenedor. Nos ajuda, Pai Santo, por favor. Estamos aqui te dando liberdade para que o Santo Espírito nos transformar o nosso caráter, transformar nossas ideias, transformar a nossa mente, para que possamos realmente ter um relacionamento verdadeiro contigo e experimentar a tua perfeita, boa e santa vontade. Nos ajuda. Estamos aqui pedindo tua ajuda, reconhecendo que sem ela não vamos conseguir. Permitimos que teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Por favor, completa a obra que começou na vida de cada um. Toma cada um aqui presente que vão chegar depois, que vão assistir esse vídeo, esse estudo depois, que também sejam alcançados pela tua graça e misericórdia. Pela verdadeira graça que é profunda, que é transformadora e que mostra e revela o preço do pecado. Nos ajuda. Esse é o nosso pedido hoje. Nos ajuda. E precisamos sim. Fica conosco. Toma cada família aqui representada, as pessoas mais uma vez que estamos orando, pontos específicos
e também sejam tocadas por ti, pelo teu Santo Espírito, os enfermos, as famílias enlutadas, onde quer que fala o nosso coração. Pedimos também perdão por nossos pecados, todos eles, seja por pensamentos, palavras, ações, reações, omissões, perdoa, Pai, porque confiamos no sangue do teu Filho, que foi derramado na cruz e que hoje está no santuário do céu, apresentando cada um de nós. É nele que nós confiamos como nosso Salvador, como sacerdote, advogado e Rei dos Reis, que muito em breve virá nas nuvens. Obrigado. Em nome dele, teu Filho, o único Filho, pedimos e agradecemos. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Só lembrando que quem não leu, quem não assistiu, vá para os vídeos passados anteriores desse capítulo, porque é importante. E leia, acompanhando, observando, que realmente é muito forte. Vamos lá, a partir do parágrafo 21, vamos dar continuidade. Jesus prometeu a seus discípulos: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Mas os ensinos de Cristo devem previamente ser armazenados na memória, a fim de que o Espírito de Deus nos traga à lembrança no tempo de perigo. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, disse Davi. Salmo 119, verso 11. Pronto, vamos lá. Não podia passar batido nesse parágrafo, né? Aqui fala que o Espírito Santo do Senhor é que vai nos lembrar das coisas. Agora, como é que ele vai lembrar, né? Como é que ele vai lembrar das promessas, dos acontecimentos, se eu não conheço, se eu não leio, se eu não busco? Como é que eu vou estar entesourando na minha memória para que sirva de lembrança depois no momento de perigo? Olha o Salmo 119, verso 11. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se hoje é pregado que não precisa, ou melhor, que não tem como vencer pecado, é porque não se tem mais a palavra guardada no coração. E lembrando que guardada no coração é simbolizando sentimento, né? Afeição pela palavra, amor pela palavra, porque ela deve estar guardada onde? Na nossa mente. Ah, mas eu já li a Bíblia 5 vezes, já fiz ano bíblico 50 vezes, 30, 40, não interessa. Cada vez que você lê, você tira coisa nova. Cada vez que você lê, você reforça, né, dentro da tua mente o que você tem aprendido, guardado, guarda lá quietinho, que você nem lembra que está guardado, mas na hora do perigo, o que vai acontecer? O Espírito Santo do Senhor vai te lembrar exatamente do que você precisa para estar forte naquele momento. E aí, diz aqui, mas os ensinos de Cristo devem ser previamente entesourados na memória. Guardados, entesourados na memória, a fim de que o Espírito de Deus possa trazê-los à nossa lembrança em tempo de perigo. O tempo que nós estamos vivendo hoje é tempo de perigo ou não é? Percebe, então, a necessidade? Vamos seguir. Todos os que dão valor a seus interesses eternos devem estar de Olha, sobreaviso contra as incursões do ceticismo. olha Os aí. próprios fundamentos da verdade serão assaltados.
É impossível conservarmos-nos fora do alcance dos sarcasmos e sofismas, dos ensinos insidiosos e pestíferos da incredulidade moderna. Satanás adapta suas tentações a todas as classes. Opa, Assalta o analfabeto com o motejo ou zombaria, enquanto enfrenta o que é educado com objeções científicas e raciocínio filosófico, igualmente calculados a suscitar desconfiança nas Escrituras ou desdém por elas. antes de continuar, observa isso aí. Os próprios fundamentos, vou começar do início. Todos, lendo o parágrafo 22, todos os que valorizam seus interesses eternos, devem estar em guarda contra ou atentos, né, em guarda contra as invasões dos seus. Os próprios fundamentos da verdade serão assaltados. Será que isso já não acontece? Será que os fundamentos da verdade para um povo que foi levantado com uma missão especial, que tem o dever de engrandecer a lei, será que isso aqui não já foi assaltado, não já foi tirado? Olha isso, lembrando que eu gosto sempre de falar, foi escrito há mais de 100 anos. Os próprios fundamentos da verdade serão assaltados. É impossível manter-se além do alcance dos sarcasmos e sofismas, dos ensinos insidiosos e pestilentos da infidelidade moderna. Satanás adapta suas tentações a todas as classes. Percebe por quê? Porque o que é tentação para um não é tentação para o outro. Então, ele tem a arma, tem a sutileza para poder atingir cada um individualmente. Entende? Ó, assalta o iletrado com zombaria ou desprezo, enquanto enfrenta o educado com objeções científicas e arrazoado filosófico, calculados igualmente para excitar desconfiança nas escrituras ou desprezo por elas. Então, todo ser que está nesta terra está correndo o risco, se não tiver a Bíblia, se não seguir e conhecer o que está escrito, se não se firmar nessa verdade, porque não basta conhecer, Satanás conhece, ele crê, e os demônios também creem e tremem. Porém, o que é que eles fazem? Eles não obedecem. Percebe? Então, não basta só conhecer. Ah, porque eu conheço de Gênesis e Apocalipse, que eu já li. Temos que viver, praticar essa verdade para estarmos blindados. E não esqueça disso. Satanás tem métodos e meios e sutileza de, se possível, atingir a todos de maneira disfarçada. Vamos seguir. Mesmo jovens de pouca experiência têm a presunção de insinuar dúvidas relativas aos princípios fundamentais do Ó, cristianismo. E esta juvenil incredulidade, trivial como é, tem sua influência. Muitos são assim levados a zombar da fé de seus pais e a fazer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Muita vida que prometia ser uma honra a Deus e uma bênção ao mundo foi crestada pelo detestável bafejo da incredulidade. Todos os que confiam nas jactanciosas decisões da razão humana, imaginando poder explicar os mistérios divinos e chegar à verdade desajudados pela sabedoria divina, acham-se enredados na cilada de Satanás. eita, muita vida que prometia ser uma honra a Deus e uma bênção ao mundo foi chamuscada pelo odioso sopro da incredulidade. Observa agora. Todos, gosto sempre de observar esses detalhes. Todos, muitos, multidões, poucos, aí diz todos os que confiam, tá? Nos, nas prepotentes decisões
da razão humana, espera aí, e imaginam poder explicar os divinos mistérios e chegar à verdade sem o auxílio da sabedoria divina, olha, estão presos nos laços de Satanás. Entende? Cuidado. Olha, vamos seguir. Estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da Terra está prestes a decidir-se. Espera aí. Vamos voltar aqui. Observa. Cremos que os escritos de Ellen White constituem o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus com base na Bíblia em Apocalipse. Ok? Muito bem. Aí agora diz, coisa que eu gosto de frisar, para a gente refletir, que foi escrito há mais de 100 anos, e diz assim: estamos vivendo no mais solene período da história deste mundo. O destino das incomensuráveis multidões da terra está prestes a decidir-se. Agora, se eu creio que isso escrito é o testemunho de Jesus, foi escrito há mais de 100 anos, ok? Já está dizendo que o destino meu e seu está prestes a decidir-se, como é a condição ou o tempo em que nós estamos vivendo agora. Só reflete, não precisa responder. Vamos seguir. Nosso próprio bem-estar futuro e também a Ó, salvação de outras almas dependem do hum, caminho que ora seguimos. opa, olha Necessitamos aí. ser guiados pelo Espírito da Verdade. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor com jejum e Ó, oração e meditar muito em Sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. opa, vamos parar de novo. Nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras almas, ou seja, outras pessoas, dependem do curso que agora, diariamente seguimos. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Por quê? Porque existe o Espírito da mentira, ok? Do engano. Então, todo seguidor de Cristo deveria fervorosamente, mas não é superficialmente, não, é com fervor, ó, inquirir, Senhor, o que queres que eu faça? Aqui está a nossa maior necessidade. Necessitamos humilhar-nos diante do Senhor, com que? Com jejum e oração. Hoje, mesmo quem tem mais tempo dentro da fé, quase não se fala mais em jejum. Se você tem aí um grupo, fala assim, vamos fazer uma escala de jejum para a gente. É difícil achar quem está disposto, porque parece que é uma coisa assim impossível, muito difícil. Mas observa isso aqui, ó. Necessitamos humilhar-nos diante do Senhor com jejum e oração. E aí segue dizendo, e meditar o quê? Muito, não é meditar pouco. Porque você é o dia todo, quando não pode estar lendo, né? É o dia todo ouvindo Bíblia, ouvindo mensagem, é o dia todo. Devemos meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Eu pergunto, aonde é que nós estamos vendo mensagens que falam sobre o preparo, sobre o tempo de expiação que nós estamos vivendo? Quando é que se ouviu ou que se ouve uma mensagem falando sobre o tempo de juízo? Por isso que eu falei para vocês já em tempo passado que temos que ter cuidado com os movimentos que estão surgindo, inclusive um que está programado para o ano que vem, vai começar agora, se não já começou, mas está programado para o ano que vem, no mês de setembro. Por quê? Porque todo
mundialmente falando, todos os membros vão falar de Jesus e da volta de Jesus. Mas de que jeito? Porque a mensagem, se ela não for completa, ela não é e não vai, atingir como deveria. Porque a mensagem completa, ela fala de amor de Cristo, sim, necessária. Mas ela fala de misericórdia, sim, necessária. Mas ela fala agora de quê? De arrependimento, de tempo de juízo, que o juízo começa pela casa de Deus, entende? Então, falar do amor, o mundo todo sabe. Quem aceita e quem não aceita. Inclusive naquela época daquele filme de Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, e está ali, até hoje se fala, e muitos comentários. Aí agora tem tudo bem, com várias vertentes, não são verdadeiras, mas tem aí o The Chosen, né? Os Escolhidos, que é um sucesso, o Netflix, gente que nunca assistiu, nunca leu a Bíblia, está ali, de repente, na sua sinceridade, o Espírito do Senhor também vai lá, né, e trabalha na vida dessa pessoa. Então, amor sempre, sempre vai falar, sempre está aí no auge, a história de Jesus, perfeito. Mas olha isso aqui, ó, especialmente, ó, com jejum e oração e meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo, entende? Aí eu pergunto, será que a mensagem que vai ser dada como proclamada em uma só voz vai falar do juízo? Vai falar do tempo de expiação? Porque para eu entender o juízo, eu tenho que conhecer o santuário, para entender como é que acontecia, para entender o tempo que nós estamos vivendo, para reconhecer a necessidade de que, e vamos voltar para o santuário, levar o cordeirinho para ser apresentado, pedir perdão, entende? Fiquem atentos. Por quê? Porque o falso reavivamento também será uma realidade, é profecia, tá bom? Então, fiquemos atentos, porque realmente a coisa vai acontecer. Especialmente meditar nas cenas do juízo, tá bom? Vamos lá. Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Olha que Não lindo. temos um momento a perder. Olha aí. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em redor de nós. Estamos no terreno encantado de Satanás. Não durmais, Misericórdia. sentinelas de Deus. O adversário está perto, de emboscada, pronto para, a qualquer momento, caso vos torneis negligentes e sonolentos, saltar sobre vós e fazer-vos presa sua. Eita, ontem eu estava conversando com uma pessoa da fé que continua congregando e tal, e aí ela me pedindo uma dica para falar sobre determinado assunto, que vai ter um Vijobes, né, que chama Vigília, Jejum e Oração, no sábado, o dia todo aí na igreja, e aí ela perguntando para mim, eu queria uma dica para falar sobre tal coisa. Aí eu fui lá, conversei, passei e tal, resumindo. Observa, aí ela falou assim para mim, é, aí eu falei para ela, você tem que ser voz de profeta, você tem que falar a verdade, tal, blá, blá, blá. Aí ela falou, amada, eu sei, mas é que o povo parece que está dormindo. O povo não quer ouvir a verdade. Olha isso aqui, ó. Não durmam, sentinelas de Deus. O adversário está espreitando bem próximo de nós, pronto para a qualquer momento, caso se tornem relaxados e sonolentos, saltar sobre vocês e torná-los sua casa. Qual é a condição do povo? Eu me coloco no meio também, porque se eu não vigiar, eu vou estar dentro do contexto. Qual é a condição do povo escolhido para engrandecer a lei, para exaltar a lei, para apontar para o Criador, para ser diferente, né, dos reinos deste mundo? Qual é a condição? Aí, quando você vê tudo o que está acontecendo e sendo revelado e registrado nas redes sociais, em tudo que é canto, nós não estamos dentro desse contexto.
se nós não vigiarmos, se nós não mudarmos a rota, entrarmos pela porta estreita, nós não estamos sendo relaxados e sonolentos. E aí o que que vai acontecer se permanecermos nessa condição? Satanás vai saltar sobre nós e torná-los sua caça. Acorda, meu povo, preparai-vos para encontrar Israel com teu Deus. Parágrafo 24. Começa logo com algo que eu gosto de frisar, que vocês vão prestar atenção. Muitos estão enganados quanto à sua verdadeira Muitos. condição perante Deus. Olha aí. Congratulam-se pelos maus atos que não cometem e esquecem Hum, de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige deles, mas negligenciaram cumprir. isso aqui é importante repetir. Muitos estão enganados quanto à sua verdadeira condição perante Deus. Congratulam-se pelas más obras que não praticam. Opa, olha só, nós não roubamos, não matamos, não, 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 não. E esquecem-se de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige deles, mas que negligenciam realizar. Boas ações é só dar uma esmola, é só dar um prato de comida. Boas ações está dentro do contexto de servir ao Eterno, ao Criador, como servir também ao próximo, tá? Então, negligenciam coisas que deveriam fazer. Entende como é profundo isso aqui? Seguir. Não basta que sejam árvores no jardim de Deus. Devem Ó, corresponder à sua expectativa, produzindo frutos. é isso Ele os aí. responsabiliza pela sua falta em cumprir todo o bem que poderiam fazer, mediante sua graça que os fortalece. Nos livros do céu, Olha acham-se eles onde registrados como estando a ocupar debalde o terreno. que Contudo, horror. mesmo o caso desta classe não é inteiramente desesperador. Em Olha prol aí. daqueles que têm tomado em pouca consideração a misericórdia de Deus, desprezando sua graça, o coração do longânimo amor ainda pleiteia, Nossa. pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo Ó, o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 14 a 16. vocês prestaram atenção quanto amor revelado, paciência, benignidade. Olha isso aqui em relação do Eterno em relação a nós. Nos livros dos céus estão registrados como estorvo no terreno, ou seja, aquelas pessoas, aqueles muitos que estão enganados diante da sua condição. Contudo, mesmo o caso dessa classe, desses muitos que estão sendo enganados, não é absolutamente sem esperança. Ainda, né, enquanto a porta da graça está aberta, o coração do amor longânimo ainda pleiteia com aqueles que têm desprezado a misericórdia de Deus e abusado de sua graça. Percebe como é uma realidade quando a Bíblia diz que o Eterno não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento? E aí ele diz o quê? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Vamos seguir, parágrafo 25. Quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. Aí eu tenho que parar aqui de novo. Quando vier o tempo de prova, de provação, aqueles que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida serão revelados. Nós temos que entender algo muito importante. Hoje, nas nossas decisões, escolhas, projetos, caminho que nós estamos indo, nós estamos sendo preparados para tomar a decisão de ser fiel ou tomar a decisão de ser infiel. Não existe mais um caminho, não existem três caminhos, apenas dois.
E quando vier a prova final, cada um vai ser revelado o que caráter segue, ou foi mudado, ou caminho a seguir. Tem gente que diz: quando sair decreto, eu mudo, eu paro, eu faço, eu aconteço. Vai ser tarde demais. Por quê? Porque passou o tempo todo sem o preparo para estar fortalecido para esse tempo. E aí não vai aguentar a pressão, vai ceder, ok? No tempo de provação, no tempo final, os que aqueles que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida serão revelados, como o contrário também é uma realidade. E aí, para a gente pensar, não precisa responder. Eu estou me preparando, a minha mente está sendo preparada, guiada, guardada, protegida para estar firme no tempo de provação e realmente ser revelado o meu caráter de acordo com a vontade do Eterno, ou o contrário. Coisa muito séria. Observa isso aqui agora. No verão, nenhuma diferença se nota entre os ciprestes e as outras árvores. Mas, ao soprarem as rajadas hibernais, aqueles permanecem inalteráveis enquanto estas perdem a folhagem. Olha aí. Assim, aquele que com coração Observa. falso professa a religião pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Está, Eita, porém, justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. espera aí. Escrito há mais de 100 anos atrás. Será que já está aparecendo essa diferença? Será que os que estão sendo permitindo ser convencidos do pecado, da justiça, do juízo, já não está sendo revelado? Observa isso aqui, ó. Assim, depois que falou da árvore, né, da folhagem, diz: assim, o professo cristão de coração falso, opa, e pode ser professar cristão e ter o coração falso? Como é isso? É exatamente o que a gente comentou várias vezes. Viver a religiosidade, viver em forma de letra, viver confiando numa fé coletiva e não estar sendo preparado de fato para o tempo de provação. E aí diz: assim, o professo cristão de coração falso pode agora não ser distinguido do cristão verdadeiro. Mas virá o tempo, isso foi escrito há mais de 100 anos atrás, e está justamente diante de nós em que a diferença será aparente. Será que nós já estamos vivendo essa verdade? Será que a diferença entre o verdadeiro cristão e o cristão de coração falso tem sido revelado através das minhas escolhas, das suas escolhas, das nossas decisões? Isso envolve todas as áreas da vida: comer, beber, falar, assistir, curtir, compartilhar e por aí vai. Entende? Virá o tempo e está justamente diante de nós, em que a diferença será aparente. Qual é o grupo que você está? Vamos seguir. Levante-se a oposição, de novo Ó, exerçam domínio o fanatismo e a intolerância, hum, acenda-se a perseguição, e os insinceros e hipócritas vacilarão, ó, renunciando à fé. Mas o eita, verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, ó glória. tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Olha que contraste. Olha aqui isso aqui. Mas o verdadeiro cristão permanecerá firme como um rochedo, sua fé ficará mais forte em que tempo? Em tempo de provação, entende? E sua esperança mais brilhante do que nos dias da prosperidade. Olha que coisa mais incrível. Imagina agora você, eu, vou me imaginar, no meio da literalmente, de literalmente o conflito final, da pressão psicológica, da perseguição, da falta de conforto, de um teto,
da cama quentinha, da comida que eu gosto, do jeito que eu gosto e, né, dentro da minha condição, não ter, ou melhor, estar em falta de tudo isso e ainda assim permanecer forte, ter a esperança, né, na verdade, que é Cristo, que é o Salvador, do que nos dias de prosperidade. Agora eu pergunto, diante do que temos ouvido, visto, vivido, escolhido, me alimentado, assistido, lendo, eu estou me preparando para estar nessa condição no tempo de provação? O que é que você, não precisa me responder, o que é que você, diante do que você tem vivido, entende, o que é que você já enxergou pela revelação da verdade, do Espírito do Senhor, né, do Espírito de profecia, da própria Bíblia, o que é que você precisa mudar? Se você encontrou pelo menos um ponto que precisa mudar, joelho no chão e pede força para mudar, porque muda. É uma realidade que acontece com aqueles que estão se preparando. Por isso eu digo, cuidado com a fé coletiva, tá? Cuidado com se alimentar só do que te falam, do que ouve, do que você assiste no YouTube, né? Não, vá para a Bíblia, eu estou falando para mim também, ok? Vamos finalizando o que diz assim, vamos lá. Diz o salmista: Medito nos teus testemunhos. Pelos Opa, teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. olha Salmo aí. 119, versos 99 e 104. Bem-aventurado é o homem que acha sabedoria. Será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Provérbios capítulo 3, verso 13 e Jeremias capítulo 17, verso 8. Então, a gente vai agora, dá tempo ainda para os slides, e vamos exatamente reforçar essa parte aqui tão importante que a gente viu agora, falando peraí, falando desses últimos parágrafos, né? Aí a gente pensa assim, não tem nada para tirar não, já li, já vi, bora meu filho, compartilhe, já li, já vi, e aí a gente vê aí tanta coisa nova, né? Abrindo nossos olhos de maneira extraordinária. Vamos lá, que o tempo não para. Ponto um. Ponto um não, né? Introdução do ponto, dos pontos importantes. Esse trecho é um dos mais solenes do capítulo 37, porque deixa de falar apenas como estudar a Bíblia e passa a mostrar o resultado deste estudo quando chegar à prova. A imagem central é muito forte. A mensagem foi: no verão, árvores diferentes podem parecer iguais. No inverno, a tempestade revela quais têm raízes mais profundas, porque vem a ventania, né, e arranca aí algumas. Alguém levantou a mão, Soninha. Ô, Jô, a tela não está compartilhada, não. Não? Jesus. Para mim, não. Ixi, peraí. Olha, aqui tá parecendo que tá. E agora não quer compartilhar? Peraí, viu? Não tá nem para você nem para ninguém. Eu não percebi isso. Eita, pensou aquele negócio de errar, de não. Peraí que eu vou. Peraí. Rapaz, vou sair pelo computador e vou entrar de novo. Quarenta e cinco, 15 minutos.
É difícil, viu? Não tem problema não. A gente faz amanhã, porque tem pontos importantíssimos para poder. E olha que eu reiniciei o computador, desliguei à noite, né, para poder hoje ele amanhecer mais leve. E agora ele vem com essa arte aqui. Mas é isso, gente. Então, ó, aproveitem esse tempinho aí de 15 minutos para também a gente não fazer correndo, porque é importante, sempre tem pontos importantíssimos para a gente frisar, tá? Aproveitem esses 15 minutos, dediquem ao estudo da Bíblia, tá? Se você já não faz, coloque isso em prática, porque é a nossa salvaguarda, é onde estaremos protegidos contra o engano. Não esqueçam disso aqui, ó. Só ler aqui, peraí, rapidinho. Parágrafo 16. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional, é aprender das Escrituras o que é a verdade e então andar na luz, encorajando outros a seguirem seu exemplo. Devemos, dia após dia, estudar diligentemente a Bíblia, pesando cada pensamento e comparando versículo com versículo. Como eu falo, vai lá naquelas letrinhas miudinhas de referência e vai ler um e ler outro. E aí diz assim: com a ajuda divina, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos. Por quê? Porque teremos de responder por nós mesmos diante de Deus. Percebe a necessidade, a urgência? Ah, porque foi o pastor que falou, porque foi irmã fulano, irmão cicrano, ancião, não interessa. A falha agora, a prestação de conta agora, melhor dizendo, vai ser você e o Senhor. E nesse momento, qual é a desculpa que você vai dar? Ah, é porque eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, chego em casa cansado, ok. Ok. Isso é desculpa? Ah, porque o meu pastor falou que tu tem a Bíblia, porque ele foi lá conferir. Entende? Então não existe desculpa, e ainda mais nos nossos dias, que tem Bíblia. Ah, eu não consigo ler porque me dá dor de cabeça, porque minhas vistas, porque meu óculos venceu, porque eu não estou enxergando. Pega Bíblia em áudio. Pega versões diferentes. Mas temos que ter como base. É essencial. Vou ler só um pedacinho do parágrafo 18 e a gente ora. Devemos aplicar todas as faculdades. 28 não, parágrafo 18. Devemos aplicar todas as faculdades mentais, todas as faculdades mentais no estudo das Escrituras e empregar o entendimento na compreensão, tanto quanto seja possível, a mortais das profundezas de Deus. Entende? Então, fique atento, tá bom? Releia, se você não está aí com a Bíblia ou no não sei, releia esse capítulo nesse tempinho que falta, ou uma parte dele, para você poder estar meditando. Vai para a referência bíblica, você vê que tem várias referências bíblicas aí, e é sobre isso, essa é a nossa necessidade. Amanhã, então, a gente vai para os slides desses parágrafos tão necessários, não vou pular, porque realmente é de grande valia para nós. Tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia, possamos andar como Enoque, dependendo dele para todas as coisas. Oremos. Santo e eterno, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de viver, oportunidade de praticar a tua vontade. Nos ajuda, por favor, permanece ao nosso lado. Teu Santo Espírito, teus santos anjos nos ajudem nessa batalha. Não é fácil, mas é possível. Como eu digo, a vitória final já nos foi garantida. É só questão de tempo, de permanecer fiel a ti. Como diz tua palavra, ser fiel até a morte da tia, a coroa da vida. Esse é o nosso propósito. Nos ajuda, por favor, para que permitamos ser transformados diariamente.
para a honra e glória do teu nome. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, pedimos e agradecer. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até amanhã.